Pode acontecer na vida de cada um de nós que o começo não é bem aquilo que Deus gostaria. Mas no meio do caminho nós caímos em si e falamos: Senhor, conduza-me ao que o Senhor deseja para a minha vida. E a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é infinita e ela quer te alcançar. Por isso abre o teu coração e olha assim a Deus: Senhor, qual é o chamado que tu tens para mim? Seja muito bem-vinda ao canal Palavra que Transforma. É um canal de reflexões fundamentadas na Palavra de Deus para que o nosso coração seja transformado pela Palavra do Pai, porque esta é a única que edifica verdadeiramente a nossa vida. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela é viva, ela é rica, recheada, para que a nossa vida seja edificada. E hoje nós vamos refletir no apóstolo Paulo, um homem inicialmente chamado como Saulo e depois passa a publicar o seu nome como Paulo. E o apóstolo Paulo, ele tem uma vida iniciada de uma forma de perseguição aos cristãos, ou seja, ele perseguia aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, assim como está registrado na palavra de Deus. Mas este, para a honra e glória do nome do Senhor, passa a viver a vida fundamentada em seguir a Jesus Cristo. E esta mudança de Paulo faz com que ele deixe de ser um perseguidor para ser perseguido. E isso mostra que o início da vida dele não foi um início do qual ele tinha como chamado. O chamado dele era levar a palavra de Deus. E no livro de Atos, no capítulo 9, relata essa conversão de Paulo, aqui ainda chamado de Saulo, que diz assim no versículo 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então Saulo, ele se dirige a esse sumo sacerdote porque ele precisava de uma autorização para que fosse até uma cidade chamada Damasco, para que ali ele continuasse a perseguir os cristãos. Só que no meio do caminho acontece algo extraordinário na vida dele. É aquele ponto de decisão na nossa vida onde nós nos entregamos a Jesus Cristo ou simplesmente o negamos. É aquele momento em que Deus vem com a oportunidade dele para nos tirar de uma vida sem propósito, ou seja, de uma vida fora da vontade de Deus, para começarmos a viver uma vida no centro da vontade de Deus e ainda com o presente da salvação através de Jesus Cristo e sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E Saulo, então, ele passa por essa situação, por esse encontro, quando ele enxerga uma grande luz, ouve a voz do Senhor, o Senhor falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde dizendo assim no versículo 6, Senhor, que queres que faça? Então é neste momento onde nós temos uma mudança de vida, onde nós vínhamos em um caminho, agora o nosso caminho ele é direcionado para o centro da vontade de Deus. E Saulo, ele era um homem extremamente zeloso com o que ele achava que era chamado para a vida dele. No livro de Filipenses, no capítulo 3, que é uma carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu, ele faz uma defesa e ele diz assim, que aos 8 anos de idade, conforme o versículo 5, ele foi circuncidado, que era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Então ele era um homem que acreditava em Deus, um homem zeloso com a lei de Deus, um homem respeitado, um homem que reconhecia a sua linhagem e um homem que tratava o chamado que ele acreditava que era para ele de uma forma muito zelosa, como está aqui no versículo 6, que diz assim: segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era extremamente competente, habilidoso, responsável diante daquilo que ele acreditava que era o chamado. Quantas mulheres estão em um caminho, fazem daquele caminho da melhor forma possível, com toda a habilidade, você estabelece uma competência sobre aquilo extraordinária.
Mas o Senhor te faz uma pergunta: você foi chamada mesmo para estas funções? Você realmente foi chamada para aquilo que você acredita que foi chamada? Aquilo que você tomou como uma decisão sem orar a Deus, uma decisão sem olhar para o que Deus realmente tem para você? Se você tem agido até este momento sem orar a Deus, sem perguntar a Deus, tomando decisões conforme o que você acha que é certo, você pode estar em um caminho que não é o caminho de chamado para você, que era o que acontecia com Paulo. Mas o Senhor deixa claro em Atos 9 que Paulo era um escolhido, mas um escolhido não para perseguir os cristãos, mas para falar às pessoas sobre o cristianismo, sobre o que é verdadeiramente servir a Deus, ter Jesus no coração como Salvador, de seguir o Evangelho como uma prática de vida perfeita aos olhos de Deus, mas também de levar a palavra de salvação a outras pessoas. Porque o Senhor fala em Mateus capítulo 28 do Ide. Que Ide é esse? Fazer discípulo em todas as nações. Precisamos falar de Jesus Cristo a outras pessoas. E no capítulo 9, no versículo 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor a Ananias, que era um homem que o Senhor escolheu para orar por Paulo. E disse assim o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo, Paulo, a mesma pessoa. A diferença é a origem do nome. Ele teve um encontro com Jesus. E neste encontro com Jesus, ele passa 3 dias orando a Deus, em relacionamento com o Pai, para entender o real propósito que Deus tinha para ele. Não era a forma como ele descreve em Filipenses, que ele perseguia os cristãos de forma muito zelosa, mas não era este o chamado. O chamado era esse: é um vaso escolhido para levar a palavra de Deus. De perseguidor ele passa a ser perseguido, mas dentro do propósito real que Deus tinha para ele. E Deus quer fazer isso com você. Ele quer ter esse encontro com você. Ele quer que você pare por um instante, coloque seus joelhos no chão e diga: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Se eu estou no caminho certo, diga sim para mim. Mas se eu estiver no caminho errado, me ensine, me mostre qual é o caminho correto, qual é o caminho do real propósito. Ele fez isso com Paulo. E Paulo foi um grande apóstolo, um homem usado por Deus para levar a palavra, onde ele fala até hoje conosco, através de suas cartas registradas na Bíblia, através da história de Paulo registrada no livro de Atos, também que está na Bíblia e que nos conta como um exemplo, para que nós percebamos que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos criou, que é o nosso Deus, com o propósito de louvar e glorificar o nome dele através de nossas ações e obediência daquilo que ele tem para nós. Não desperdice o seu tempo, porque o seu tempo ele é precioso demais, porque quem o criou foi o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que quer falar com você. Fique com esta palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Em Atos, capítulo 9, versículo 15, diz:
Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Versículo do dia.